Em cada homem há espíritos bons e espíritos maus. Pelos bons espíritos, o homem está em conjunções com o céu, e pelos maus espíritos, o homem está em conjunção com o inferno. Esses espíritos estão no mundo dos espíritos, que fica entre o céu e o inferno, mundo que se tratará particularmente mais tarde. Quando esses espíritos vêm para o homem, eles entram em toda a sua memória e, por conseguinte, em todo o seu pensamento. Os espíritos maus nas coisas de sua memória e de seu pensamento que são más, e os espíritos bons nas coisas que são boas. Os espíritos não sabem de forma alguma que eles estão no homem, mas, quando nele estão, creem que todas as coisas que pertencem à memória e ao pensamento do homem são deles. Eles também não podem ver o homem, porque as coisas que estão em nosso mundo solar não estão ao alcance de sua visão. O Senhor provê com o maior cuidado para que os espíritos não saibam que estão no homem, pois se o soubessem, eles falariam com ele, e então os espíritos maus fariam com que ele se perdesse. Esses maus espíritos, porque estão em conjunção com os infernos, nada mais desejam do que a perdição do homem, não somente quanto à alma, isto é, quanto à fé e ao amor, mas também quanto ao corpo. Não se dá ao mesmo quando eles não falam com o homem, porque então não sabem que o que eles pensam e o que falam entre si é do homem. Pois, ainda que seja do homem o que eles falam entre si, eles não creem que aquilo que estão pensando e falando lhes pertence, e cada um estima o que ama e ama o que lhe pertence. Assim, os espíritos são, por esse meio, levados a amar e a estimar o homem, apesar de não o saberem. Bem, inicialmente, Eduardo, já que vamos adentrar os pontos da doutrina, iniciaremos com esse programa, a série de estudos, né? Cabe a gente definir o que se entende através da nossa doutrina por o que é o mundo dos espíritos, como se dá a comunicação, por que os espíritos influem, enfim. Podíamos começar falando de como o Swedenborg revela para nós o que é o mundo dos espíritos, né? Certo. O mundo dos espíritos é um espaço intermediário e, ao mesmo tempo, um estado intermediário do homem antes de ele ir para o céu ou para o inferno. Ou seja, o homem, após a sua morte, adentra no mundo dos espíritos e ali ele passa um certo tempo até que é definida a sua conjunção entre o bem e a verdade para uma sociedade celeste, ou então entre o mal e a falsidade, e ele é encaminhado para uma sociedade infernal correspondente às suas afeições e os seus pensamentos que ele teve quando ele viveu nesse mundo. E é claro que mesmo numa sociedade infernal, um homem que viveu nesse mundo e que foi, digamos assim, produto de uma vivência de falcatruas, de enganações, de cumplicidades com o mal, né, e de adulterações das coisas da sua vida, ou então de adulterações no seu próprio casamento, ele vai para uma sociedade correspondente a esses próprios males que ele desenvolveu e cultivou dentro de si. Então ali, por incrível que pareça, ele se sente bem. Ou seja, é um inferno bom, né? O inferno, na verdade, é a privação do desejo que a pessoa tem nesse mundo. Porque, por exemplo, se a pessoa viveu aqui, foi um assassino, ele lá não vai poder cometer esse mal, né? Então a privação, o próprio mal que ele tanto deseja e ama fazer, constitui o próprio castigo no mundo infernal. Porque eu vejo que quando eu tento comentar sobre, tratando-se de uma doutrina cristã, e nós falamos de novidades, e ainda assim falamos de céu, inferno, as pessoas falam, poxa, mas isso não tem nada de novo, né?
mas tem porque o conceito que se traz, que Swedenborg traz de céu, de inferno e desse mundo dos espíritos, não tem nada de, posso dizer, de batido, de surrado. Ou seja, não tem aquela ideia como se aquela interpretação simples de que o homem será julgado, será ele jogado ao inferno. Não, é uma opção dele, né? Ou seja, pelo que dá para se entender nos escritos, ele fica com os seus, onde ele estiver melhor. Ou seja, para ele não está sendo nenhuma, não digo nenhuma privação, porque ele está sendo privado de algo, mas não está sendo nenhum sofrimento, tal como seria se ele estivesse num ambiente saudável, né? Bom para os outros, é isso? É porque, na verdade, ele ama aquele ambiente, né? E ele vai estar com pessoas semelhantes àquele amor que ele cultivou dentro de si mesmo. Certo. É como aqui, né? Bem, e pela leitura desse parágrafo, né, que você acabou de fazer, do livro em questão, fala-se de uma comunicação, da comunicação entre o céu e o inferno, e da comunicação, perdão, do céu e do inferno com o gênero humano. E claro que isso seria tema para vários programas, mas teria como a gente falasse um pouco, pelo menos para aclarar como que se dá essa comunicação, né? E ela se dá através do mundo dos espíritos, mas por que e como que ela se dá, né? Essa comunicação, ela se dá desde o nascimento do homem, porque a própria manutenção da vida do homem depende dessa comunicação com o mundo espiritual, né? Ou seja, desde que o homem nasce, quando ele é criança, a criança, todo mundo conhece uma criança, sabe que uma criança tem uma inocência, né? Uhum. E essa inocência, na verdade, ela está externamente na criança, mas internamente, dentro daquela possibilidade de homem, ou seja, possibilidade de anjo e possibilidade de uma vida infernal, né? Existe uma série de cobiças, uma série de males de todos os gêneros que estão ali incubados e que elas não se manifestam porque ela é criança ainda, mas quando ela chega num estágio já adulto, racional, onde ela aprendeu com os pais, com os professores, com os mestres, que ela não deve roubar, que não deve matar, que não deve adulterar, que não deve cometer o falso testemunho, ou seja, os princípios básicos de qualquer sociedade saudável, né? E que, por sua vez, são baseados nos princípios das religiões saudáveis também, né? Que são os 10, por exemplo, os 10 mandamentos do Decálogo, né? Então, essa criança já recebeu uma informação na memória dela que essas coisas não devem ser feitas, né? E se depois, com o racional desenvolvido, ela passa a cometer tais males, então pode ser imputada uma culpa nela, mas nunca quando ela é criança, né? Porque ela ainda não tem racionalidade para compreender o que são aqueles males, né? Então, o que acontece? O homem, ele está em contato com no mínimo 2 espíritos maus e no mínimo 2 espíritos bons. Isso por quê? Porque isso dá a possibilidade do homem estar dentro do livre-arbítrio, né? E sabendo o que deve ser feito e sabendo o que deve ser evitado, ele proceder na sua vida com consciência e seguir exatamente o que a sua consciência manda. Então ele pode, digamos assim, ser regenerado, porque se ele não tivesse a possibilidade de errar, ele também não teria a possibilidade de ser regenerado. Eu sei. Né? Então ele não teria o livre-arbítrio. Para Deus seria muito fácil desenvolver um homem perfeito, né? Porque Deus é a perfeição, né? Mas, no entanto, o maior desafio do ser humano é, tendo o livre-arbítrio, agir corretamente mesmo diante das tentações. E é o que nós vemos, né? Desde sempre, assim, dos antigos, dos filósofos, antes mesmo do advento do cristianismo, as pessoas em busca da superação, né? E transformá-los em virtudes. Mas você sabe que as pessoas perguntam sobre isso e falam, poxa, mas se Deus é perfeito, por que ele criou o homem perfeito? Não foi o caso, né? Mas as pessoas vivem comentando, não seria mais fácil? A resposta é não, né? Não seria mais fácil porque
seria um mundo mecanizado, seria um homem sem o livre. Perfeito, não erra, porém sem liberdade nenhuma.